Tecnologia para professores. Tecnologia para professores. Para professores. Olá, colegas, sejam muito bem-vindos ao episódio 25, iExplore, né? Na verdade, é uma brincadeira com o Explore. Ele é simplesmente uma ferramenta para você visualmente ter a categorização de uma palavra e poder entender tudo aquilo que está em torno daquela palavra. Então, antigamente a gente usava muito o termo toró de ideias, eu fazia brainstorm, aqui uma ideia vai puxando a outra, mas aqui ele faz categorizações pelos termos. E aí, dentro de um tema, a gente consegue ver todas as categorias que são associadas normalmente àquele tema, àquela palavra. Vamos conhecer a ferramenta? Então, a gente começa aqui nessa página, no iExplore, aqui em cima, e eles convidam que a gente simplesmente arraste alguma coisa aí para a caixa central para iniciar uma experiência, vamos dizer assim. Muito bem, aqui eu escolhi Nova York, aqui à esquerda já tem uma definição ou alguma explicação, muitas vezes tirada da Wikipédia ou do Bing. Eu vou fechar aqui por enquanto, para a gente ter uma centralização um pouco melhor. E ele categoriza Nova York, por exemplo, em um lugar, sociedade, pessoa, organização e tempo. Bom, eu tenho várias formas de lidar com essas informações de forma dinâmica. Então, eu posso aqui dentro da categoria lugar, se eu só pairo o mouse em cima de algum lugar, por exemplo, Manhattan, eu tenho informações sobre Manhattan. Também posso clicar aqui nos todos os relacionamentos em relação a Manhattan. O que acontece aqui? Vem mais informações a respeito disso, né? Então, quais são as relações indiretas entre Nova York e Manhattan, né? Então, aqui eu tenho uma explicação um pouco mais completa. Para voltar para o gráfico eu estava, basta clicar naquela setinha lá em cima, aquela caixinha lá em cima. Bom, se eu quiser visualizar apenas a categoria Place, que é lugar... antes disso eu queria mostrar para vocês aqui. Tá vendo essas rodinhas aqui de configurações, de settings? Eu vou clicar nela. E aqui eu tenho o número de conceitos que eu quero colocados aí no visor. Se eu colocar 500... eu vou ter muitas coisas, né? Quer dizer, eu quero entradas até 500 entradas. Olha só que tamanhinho fica, né? Então, vamos supor que você tem um display maior, que se numa aula, você vai ter uma sala bem grande, que você consiga fazer o display daquilo de uma forma grande, faz sentido. Ou então, eu posso colocar apenas 20 conceitos, que para o efeito da nossa apresentação de hoje, faz mais sentido para vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor cada uma das categorias. Então, essa roda serve para a gente colocar aqui o número de conceitos que eu quero visualizar. A língua, eu tenho à disposição alemão e inglês. Não vai ser nessa encarnação que eu vou aprender o alemão. Outra língua difícil. Então, vamos para o inglês. E eu tenho a possibilidade de compartilhar com as pessoas esse permalink, que é um link que vai, onde eu quer que eu compartilhe, em qualquer meio digital, eu tenho a possibilidade de compartilhar com as pessoas para que elas visualizem aí a mesma imagem, né? Eu posso copiar e aqui no caso eu vou fechar. Bom, uma outra funcionalidade legal é que eu posso clicar nessa lupinha e aqui em cima eu coloco alguma palavra que eu queira ver se está relacionada a Nova York. Então, por exemplo, eu vou colocar Manhattan. Então, sim, Manhattan está relacionado a Nova York, né? E eu tenho a Manhattan Chamber Orchestra, eu tenho a Manhattan Special, eu tenho a Manhattan dentro da categoria lugar, vai ter um direcionamento. Dentro da categoria organização, eu vou ter outros, né? Bom, vamos supor que eu quisesse aqui, vou desfazer Manhattan
Vamos voltar ao gráfico anterior. E vamos supor que agora eu quisesse visualizar apenas a categoria local. Então, eu clico aqui nesse maisinho que tem aqui. Ele amplia a categoria e me dá novas subcategorias dentro da mesma categoria. Então, eu tenho área, lugar histórico, prédios, área protegida, ilha, lugar, país, né? Vamos supor que eu queira voltar. Toda vez que eu cliquei numa categoria específica e me aprofundei naquela categoria, eu posso retomar só clicando ali no círculo da categoria, ele retorna as categorias que estavam anteriormente. Se eu estiver aqui, quando eu clico no verde na categoria que eu quis destacar, as outras vêm aqui para o lado, tá vendo? Sociedade, organização e pessoas. Se eu clicar nelas, elas são reintroduzidas ali dentro do meu gráfico, uma a uma. Bom, vamos supor que eu também queira fazer o contrário, eu quero retirar aquela categoria dali. É só clicar aqui no menuzinho, ou eu simplesmente clico e arrasto para fora. Clico e arrasto para fora. E assim eu vou compondo a visualização desse gráfico. Aqui nesse ponto de interrogação em cima, ele me dá um tutorial rápido sobre as coisas que eu posso fazer aí visualmente. Aqui do lado é só arrastar para cima e para baixo, que eu vou tendo um escopo maior ou menor daquela associação. E aqui eu vou para frente e para trás à medida que eu vou caminhando aí com as minhas inserções. Então, eu posso voltar ao gráfico que eu tinha antes, ou para frente, enfim. Bom, vamos escolher um outro tema que não fosse Nova York, para a gente perceber também como que isso pode funcionar com um personagem fictício. Se a gente colocasse aqui Harry Potter, então, por exemplo, o que apareceria para mim como categorias? Saúde, então aqui tem magia negra, a ciência da vida, organização, pessoa, sociedade, trabalho, né, que foram todas as obras escritas, outros trabalhos relacionados, como o universo paralelo, né, que lugar é esse, o Senhor dos Anéis, lugares na história, criaturas mágicas no Harry Potter. O que eu preciso fazer é arrastá-la para o segundo tema aqui embaixo e eu começo a ter um destaque maior dentro das categorias. Então, eu começo a ter a possibilidade de visualmente organizar categorias e subcategorias em diversos temas. Essa ferramenta é bastante útil, eu vejo, pena que eu não conheci ela durante o meu mestrado, que ela teria sido também literalmente uma verdadeira mão na roda, porque para fazer apresentações sobre categorização e subcategorias, uma ferramenta como essa teria sido fantástica. Algo interessante também, que eu queria falar sobre aplicações, né, na nossa vida de professor no dia a dia, por que não pedir que os alunos, eles mesmos, a partir de um tema central, possam vislumbrar ali em todo aquele círculo tudo que envolve o tema, né? Às vezes eu vou fazer uma redação, mas não consigo imaginar como que eu posso expandir dentro desse assunto. E uma vez que eu consiga ver todas as relações das categorias possíveis, isso me abre a cabeça para que eu possa fazer uma redação mais ampla, mais complexa, que eu possa levar em conta aspectos que talvez antes eu não teria levado. Essa é uma aplicação em português, né, em redação. Eu poderia fazer isso também em inglês. Poderia talvez tentar um tema central diferente, né, como matemática, por exemplo, se eu colocasse ali no tema central, em vez do Harry Potter aqui, eu colocasse, vamos supor, matemática. Bom, ciência e tecnologia, de repente eu poderia explorar diferentes aspectos da matemática, falando sobre onde ela se organiza, onde que a gente acha na prática a matemática, se é no comércio, né?
Existem alguns trabalhos que estão em destaque em voga. Quem são as pessoas que se destacam? Sociedade. Aqui dentro da ciência e tecnologia, o que eu gostaria realmente de explorar aqui dentro da matemática? Seria estatística, por exemplo? Só clicar então em estatística e arrastar. Mais uma vez, dentro de matemática, eu quero me familiarizar um pouquinho mais com estatística. Então, eu venho aqui e vou cada vez mais me aprofundando e abrindo novas relações e novas experiências. Lembrando que aqui sempre no cantinho eu tenho a possibilidade de ver as definições dos temas que eu busco aí no próprio gráfico. Bom, essa era a introdução à ferramenta. É claro, é sempre muito importante que vocês entrem, que vocês mexam, que vocês experienciem, e mais importante do que tudo, que não só vocês vejam a aplicação no trabalho de vocês, uma ferramenta como essa, mas pensar qual o potencial pedagógico que você vê nessa ferramenta para que seus alunos possam utilizá-la de maneira a incorporar essa outra habilidade digital no seu crescimento e desenvolvimento na criação do seu conhecimento. Muito obrigada, até o próximo episódio. É Tecnologia para Professores. Compartilhe, porque conhecimento parado não serve para nada. Um grande abraço. Para professores.